Senhor Jesus esteja sempre no seu coração. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. E dizer que só Ele é digno de toda a honra, né? É digno da nossa adoração, é digno que nós nos deitemos, nos levantemos, sempre, sempre, sempre com uma canção de louvor em nossos lábios, agradecendo a Ele por tudo. Eu quero nesse áudio aqui aproveitar a pergunta de uma amada que me segue, né, nas redes sociais, para trazer às vezes à luz, né, um assunto aqui que deixa a maioria das mulheres assim, verdadeiramente assim, em um estado de tristeza muito grande, né? O assunto aqui que eu quero tratar é: a mulher estranha teve filho com meu marido. O que fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que se o marido sai de casa, se o marido está morando com uma outra pessoa, já era de se esperar. Então a gente precisa ter maturidade quanto à situação. Não é que você vai esperar sempre o pior. Claro que nós oramos, pedimos a Deus, entregamos a Deus todas as situações, falamos para Ele: Senhor, não permita que essa mulher venha ter um filho com meu marido e tal, tal, tal. Isso é normal, gente, né? Mas e aí, o negócio é que tá grávida, e agora? Primeira coisa, não é desesperar, não é murmurar contra Deus e nem achar que essa situação é uma situação que demonstra que, na realidade, Deus não vai fazer nada, porque isso não tem nada a ver, né? E isso não tem nada a ver. Um filho fora do casamento não é uma bênção de Deus para quem teve o filho. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Um filho fora do casamento é uma irresponsabilidade por parte dos pais. Porque se todas as pessoas tivessem noção do que é ter um filho fora do casamento, não teria. Porque você está amaldiçoando seu filho. Você está trazendo ele ao mundo sem nenhum tipo de proteção contra as orlas de Satanás. Isso eu falo com propriedade porque eu lido com libertação. Eu sou uma das pessoas que faz cursos dentro da minha igreja. Quem dá os cursos para os intercessores da igreja sou eu. Então eu sei com propriedade o quanto você ter um filho fora da aliança do casamento é terrível. Porque o casamento, ele não é apenas a união de duas pessoas, mas o casamento no mundo espiritual, ele é uma cerca de proteção. Ele é uma muralha de proteção espiritual, aonde a descendência, através daquela aliança, ela é protegida espiritualmente contra muitos males que os demônios injetam na mente e no coração dessas pessoas que são geradas. Eu vou te dar um exemplo. Filhos que, por mais que o pai e a mãe ame, não se sentem amados, são filhos problemáticos, são filhos que trazem vergonha. Às vezes pode acontecer, Ana Paula, com o filho de aliança ser assim, sim, às vezes um trauma, às vezes um pai, uma mãe que não é funcional, mas eu estou dizendo o seguinte, que filho que é gerado fora da aliança do casamento, a grande maioria só dá problema para pai e para mãe. Por quê? Não se sentem amados, porque foram gerados no pecado. Não se sentem importantes, por quê? Porque foram gerados no pecado. É algo que o pai e a mãe não conseguem suprir. Por mais que o pai e a mãe ame, beije e fale, eles não conseguem receber. Por quê? Porque foram gerados no pecado. Isso eu sei por quê? Porque eu sou filha bastarda. O meu pai e minha mãe me conceberam no pecado. Eles não eram casados. Então o que acontece? Por mais que falava assim, Ana Paula, você é inteligente. Ana Paula, você é isso, você é bonita, você... Eu não recebia isso, irmãos. Eu tinha um problema na minha identidade, gravíssimo. Por quê? Porque eu fui concebida no pecado. Quando que isso saiu, Ana Paula?
quando eu me entreguei a Cristo e Cristo me recuperou a minha identidade nele. Aí caiu por terra. Mas até para mim vir para Cristo foi difícil. Por quê? Porque pessoas que são geradas fora da aliança do casamento também têm muita dificuldade de se entregar para o Espírito Santo, para o Espírito de Deus. E olha o que a Bíblia vai dizer acerca de filhos que nascem fora da aliança do casamento. Eu peguei aqui Provérbios 5, ele é muito poético, ele é muito figurativo, mas eu gosto muito da versão da NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e aí você vai lá em Provérbios 5, 15, 18, nessa versão, na NTLH, vai estar escrito assim: seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você se casou. Nas outras versões vai estar falando sobre fonte de água, entendeu? Vai estar falando sobre ribeiros. Mas esse é um sentido figurado para a fonte de água seria a esposa, os ribeiros seriam os filhos, tá? Mas o que acontece? Um homem, quando ele tem um filho fora do casamento, fora da aliança de casamento, tá? Quando ele gera uma criança sem ser casado, quando ele concebe uma criança sem ser casado, ele está atraindo para ele mesmo grandes problemas. Por quê? Porque são pessoas bem suscetíveis à rebeldia. Por isso que lá fala assim, seus filhos devem crescer para ajudar você e não a outros. Por quê? Porque são filhos que se rebelam contra o pai. Gente, eu não sei o que é, mas o tal do filho fora da aliança é rebelde. O filho fora da aliança não reconhece facilmente a autoridade do pai, a autoridade da mãe. É sempre uma luta, é sempre uma guerra, sabe? Os filhos, quando são da aliança do casamento, essa aliança que eu falo é a aliança que nós conhecemos, é a aliança do primeiro casamento, tá? Eles são mais suscetíveis a ouvir o pai e a mãe como sendo uma figura de autoridade. Então, começa por aí. Então, vão ser sempre insubmissos, rebeldes, complicados, vão ter sempre problema de identidade. Então, não acredite você que o fato da mulher estranha ter engravidado seu marido, não acredito, Deus está abençoando ela, olha, a vida deles está boa, eles estão tendo filhos, eles estão tendo um laço, deixa eu te falar, é laço de morte, não é laço de vida. Não é algo que vai trazer vida, não é algo que vai trazer paz. É algo que vai trazer dor de cabeça. A Bíblia está falando isso. A Bíblia está falando isso. Provérbios 5 está falando isso. Então, tire isso da sua cabeça que isso vai ser bênção. Ah, mas e aí como que vai ficar seus filhos, meus filhos? Né? A gente tem essa preocupação. Quando a mulher estranha fica grávida, a gente fica preocupada por quê? Porque os seus filhos não vão ter mais a atenção do pai como a nova criança vai ter. Só que quem vai estar cuidando dos seus filhos? Deus. Isaías 54. Quem é o marido da mulher desamparada? Lê Isaías 54. Para você entender quem é Deus na sua vida hoje. Então, Deus é quem vai cuidar dos nossos filhos. Deus é quem vai prover. Deus vai blindar o coração dessas crianças para que eles não sofram tanto com essa situação. E enquanto isso, a vida vai continuar. Porém, a grande probabilidade é que aquele filho, né, fora da aliança do casamento, que recebeu todo o amor, todo o carinho, toda a paixão do pai, quando ele crescer, ele vai se tornar uma dor de cabeça. Se você for olhar na Bíblia a história de filhos problemáticos
que deram dor de cabeça para seus pais, filhos fora do casamento que foram muito vergonha para seus pais, você vai ver que estão muitas pessoas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Abimeleque mesmo, né? Filho de Gideão com a prostituta de Siquém, né? Ele simplesmente, quando ele cresceu, que o pai já tinha falecido e tudo, ele matou 70 irmãos para se tornar rei. Por quê? Porque ele era filho bastardo. Se ele não matasse os irmãos, ele não poderia ser rei. Então é uma vergonha. Ele morreu tragicamente. Ele morreu de forma muito desonrosa pelas mãos de uma mulher. Tanto que ele pede, se você for ler, eu acho que é Juízes 8, uma coisa assim, que tá a história dele. Ele fala pro seu escudeiro lá, fala, ó, pega a espada e me mata, porque eu não aceito morrer pela mão da mulher, porque ela tinha jogado uma pedra de moinho e o crânio dele partiu. E aí ele pediu. Então, assim, são pessoas que vão gerar problemas, que vão ter problemas. Jefté, apesar do Senhor ser com ele, ele tinha ele fez algo muito errado, que ele fez uma promessa para Deus que quem ele encontrasse, né, a primeira pessoa que saísse da porta da sua casa e viesse ao encontro dele, ele iria oferecer ao Senhor. E quem que veio ao encontro dele? A filha dele. E ele chorou. Por quê? Porque ele fez essa promessa, mas aí o que aconteceu? A filha dele não teve filhos. Ela não se sabe se ela morreu, não se sabe se ela foi oferecida virgem para não se casar para Deus, mas a história é que não existe descendentes de Jefté. E ele chorou horrores porque ele só tinha essa filha. E aí o que acontece? Então olha para você ver, ele cego, querendo uma vitória a qualquer preço, ele nem pensou que empregado, que funcionário que vai receber o patrão na porta de casa, quem recebe a gente na porta de casa é filho, né? Então, assim, são pessoas que precisam sempre. Os filhos fora da aliança do casamento são pessoas que fazem de tudo para serem reconhecidas, entendeu? E não valorizam o que tem valor, valorizam o que tem preço. Por quê? Porque eles querem ser notados, porque dentro deles eles têm uma imagem distorcida de si mesmos, eles não se reconhecem como pessoas valorosas, eles não se sentem valorosos, eles têm um problema com eles mesmos. Por quê? Porque eles foram concebidos fora da aliança do casamento. Então, a gente precisa o quê? Entender que são coisas que vão trazer a ruína dessas pessoas. Então, não tem motivo para você se desesperar, não tem motivo para você achar que Deus ele não está sendo, nossa, Deus está sendo bom para com eles estão vivendo uma vida maravilhosa, estão, né, como se aquilo fosse uma prosperidade. A Bíblia diz que não é. A Bíblia nos mostra que não é. Nós temos é o quê? Que orar para que Deus possa, de alguma forma, né, fazer com que as coisas cooperem para o bem. Porque na realidade, isso vai com certeza ser uma dor de cabeça tão grande na vida desse homem, ou na vida, né? Às vezes também é uma mulher que engravida de um homem estranho, né? Então, gente, é muito sério isso. Então não tem o porquê de você chorar, não tem o porquê de você ficar desesperada, não tem porquê você pensar, eu agora não quero meu marido mais, por quê? Porque essa criança vai ser um laço eterno com a outra. Gente, isso não tem nada a ver. Se Deus tirar o pecado do coração do seu marido, se Deus der um fim a isso, meu filho, essa mulher pode estar vestida de ouro fino, joias preciosas, pode ser a mulher mais bonita do mundo. Seu marido vai olhar para ela, vai achar que é um pedaço de pedra, um pedaço de pau, não vai ter interesse nenhum. Porque Deus, ele quando ele faz, quando ele limpa, quando ele lava, quando ele tem que fazer, irmãos, não tem esse negócio não, entendeu? E eu falo isso de carteirinha, quando o meu marido, que eu fiquei sabendo da gravidez, né, da mulher estranha com o meu marido,
Eu não fiquei desesperada. Deus me deu uma visão, mas Deus me deu uma visão nítida dele no sofá, chorando muito, pensando assim: agora a Ana Paula não me perdoa nunca mais. Deus me mostrou, eu quase caí de costa, porque eu nunca tinha tido uma visão assim, né, com meu marido. E Deus me deu essa visão dele preocupado, por quê? Porque ele estava com medo, porque aquilo iria trazer, né, uma fúria em mim. Porque ele conheceu a antiga Ana Paula, essa nova Ana Paula ele não conhece, né? Mas o meu coração é brando, irmãos. Se Deus tiver que fazer a obra, não tem problema nenhum com essa criança, por Deus do céu. É irmãozinho dos meus filhos, né? Quero dentro da minha casa, vou fazer o que for de melhor. Por quê? Porque eu sei, irmãos, né, que o que é meu, o Senhor vai me dar. E eu não preciso temer questão de filha, mas vai ser uma aliança eterna. Ele vai sempre ver a mãe. Moço, se Deus. Eu já fiquei sabendo de vários casos aí de mulheres que tinham esse medo do marido ficar em contato com a mãe, né? Do filho que foi feito fora do casamento. Deus simplesmente sumiu com a mãe. A mãe pegou, deixou o filho lá, o cara assumiu o filho, a esposa assumiu o filho, a mãe sumiu. Então, ou seja, evaporou, Deus deu outro rumo para a história. Deus sabe todas as coisas, gente. Vamos aprender a confiar em Deus, né? E orar ao Senhor, abençoar, né? Falar, Senhor, que em nome de Jesus essa criança não venha sofrer, né? O Senhor venha conduzir de maneira que essa criança se entregue ao Senhor, essa criança possa, para que essa criança não venha viver destruição emocional, não venha sofrer, porque essa criança, gente, ela não tem culpa, né? A gente não pede para nascer, a gente não pede para vir no mundo. Então é uma criança que está sendo gerada na irresponsabilidade de um pai e de uma mãe que está em pecado, né? O pai e a mãe estão fazendo algo que vai atrair coisas ruins para a vida dessa criança. Nós temos que orar por esse ser, falar, Senhor, o Senhor de alguma maneira intercepta isso aí, entra na vida dessa criança, atrai o coração desse menino, Senhor, resgata ele pequeno para que ele possa ser um homem, uma mulher que verdadeiramente vai viver os caminhos do Senhor, porque é muito triste, irmão. É muito triste você olhar no espelho e você não gostar de você. Você desejar ser qualquer pessoa no mundo, menos você. Você olha para você, não vê valor algum e você não entende por quê. Você não consegue enxergar a Deus como pai. Por quê? Porque você olha para si e fala, que pai é esse que faz uma pessoa como eu? Isso é o que? Maligno, gente. Por quê? Porque fomos feitos fora do casamento. E eu sei o que é isso. Porque eu fui uma, né? Eu sou uma filha fora do casamento. Só que quando você tem Jesus, Jesus reconstrói você. Jesus começa a te mostrar o seu valor. Jesus começa a mostrar para você como ele te vê. Então, precisamos orar por essas crianças que são geradas fora do casamento, para que Deus de alguma maneira alcance-os, né? E que sejam pessoas que vão viver a liberdade que há em Cristo Jesus. Porque, vamos lembrar a história? Davi era um filho fora do casamento, mas, e vivia de uma maneira que, olha para você ver, os irmãos dele estavam tudo dentro de casa com o pai. E ele estava lá no campo pastoreando, então, ou seja, havia uma separação, havia um tratamento diferenciado para ele, que era filho fora do casamento e os filhos da esposa. Mas quem que Deus escolheu? Deus foi lá no campo, foi lá no pastoreio, escolheu o pastorzinho. Foi Davi que Deus escolheu, por quê? Por causa do coração. Que Deus via quem Davi poderia ser em Deus. Mas olha os problemas que Davi teve, né? Com a família, com os filhos. Fruto do quê? De uma vida, que ele foi gerado fora de uma aliança. Então, se você for estudar a respeito da bastardia espiritual, você vai entender muita coisa na vida de Davi que deu errado e por que deu errado, né? O pai o concebeu com uma mulher que não era a mulher dele,
Em consequência, ele também traiu a sua esposa com Batseba, né? E teve um filho fora da aliança de casamento, né? Então, o pecado, ele é assim, irmãos. Pecado, a gente tem que ter muito cuidado. Porque não só nós podemos atrapalhar a nossa vida, colher coisas ruins com a nossa vida através do fruto do nosso pecado. O grande problema do pecado é que a mesma coisa que nos fez cair pode também visitar a nossa futura geração. Então, a questão da bastardia espiritual é algo muito sério e precisa ser combatida. Amém? Eu espero que esse áudio possa ter trazido à luz vocês, possa ter alcançado o coração de vocês, possa ter colocado um pouco, né, de clareza acerca disso, porque tem muita gente que quando o marido ou a esposa né, começa a gerar um filho fora da aliança, começa a achar que Deus está abençoando, começa a achar que é o fim, começa a achar que agora a vida deles vai ficar melhor, e não é nada disso, tá? A Bíblia trata esses assuntos de uma maneira muito clara e não é bênção. Isso aí são coisas que podem atrair coisas muito ruins e pode acontecer muita coisa ruim, né, oriunda desse pecado. Então, vamos se ligar, vamos ler a palavra, vamos entender mais das coisas de Deus e confiar em Deus. Amém? Fique na paz, Senhor.